Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos conversar sobre os recursos naturais e algumas atividades econômicas, tá legal? Então, vamos dar início à nossa aula. Os recursos naturais, eles são elementos ali obtidos diretamente da natureza para satisfazer algumas necessidades dos seres humanos, correto? Então, os minerais, as plantas, os animais, os solos, as águas e as diferentes fontes de energia são recursos que mantêm a sobrevivência e o desenvolvimento da nossa sociedade, correto? E sempre houve a necessidade por recursos vindos ali da natureza para a sustentação das sociedades humanas, correto? E esses recursos naturais, eles são extraídos, transformados e usados para várias finalidades. Então a sociedade industrial, ela ampliou a exploração de recursos e com o desenvolvimento das atividades econômicas, acabou aumentando esse consumo. Então, dando continuidade, os recursos naturais inesgotáveis ou permanentes são os que não acabam. Considerando o tempo de permanência dos seres humanos no planeta, um exemplo bom é o calor, proveniente ali do interior da Terra, ou por exemplo o vento, ou a radiação solar. Então, apesar da sua incidência, de calor não ter sempre a mesma intensidade, esses recursos eles podem ser usados abundantemente, sem o risco de se esgotarem. Ficou claro? Então, qualquer dúvida, manda pra gente, tá, gente? Já os recursos naturais renováveis são os que podem ser repostos pela natureza ou pelos seres humanos quando usados de maneira adequada. Por exemplo, o solo, a vegetação, a água. Então, os recursos naturais não renováveis ou esgotáveis são os que não podem ser repostos ou têm um ritmo de reposição natural muito lento. Por exemplo, os combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, carvão mineral, enfim. Ou também os minerais metálicos, tá legal? Eles não podem ser repostos de uma hora para outra na natureza. Então, por isso que eles entram nessa categoria de recursos naturais não renováveis. Tudo bem? E assim, quanto maior for o grau de desenvolvimento técnico de uma sociedade, normalmente maior será a necessidade por recursos naturais, que são ali utilizados em diferentes atividades econômicas, como matéria-prima ou fontes de energia mesmo, tá legal? E essas atividades econômicas, elas podem ser agrupadas em 3 setores. Começando pelo setor primário, que reúne as atividades da agricultura, da pecuária, da pesca, do extrativismo. Já o setor secundário, ele reúne as atividades industriais, a construção civil, ou seja, a produção de bens por meio de transformação de algumas matérias-primas, certo? Com auxílio de máquinas, ferramentas, enfim. Já o setor terciário, ele reúne o comércio e os serviços. Então, por exemplo, educação, saúde, transporte, fornecimento de água, de energia, tratamento de esgoto, setor bancário, enfim. Eu acho que deu para entender bem essa diferença do primário, secundário e terciário. Insisto, qualquer dúvida, mande para a gente. Então, de certa forma, as atividades econômicas, ela dependem uma das outras. Ou seja, elas são interdependentes. Então, por exemplo, o chocolate dá para deixar essa ideia um pouco mais fácil. A plantação e a colheita do cacau, que é a principal matéria-prima ali, do chocolate, fazem parte da agricultura, certo? Que faz parte do setor primário. E a indústria, onde o cacau é processado, transformado em chocolate e também embalado, pertence já ao setor secundário. Agora, o transporte do cacau, desde o campo até a indústria e depois o transporte do chocolate da indústria para o comércio e até a própria atividade comercial em si fazem parte do setor terciário. Então deu para entender essa relação interdependente do setor terciário? Os seres humanos têm empregado muitos recursos naturais como fontes de energia, como por exemplo o carvão mineral, o petróleo, o gás natural, a energia nuclear, entre várias outras. Então eu queria colocar aqui com vocês as principais. Então, vamos começar aqui com a energia eólica, energia solar e energia geotérmica, tá legal? Essas 3 fontes são inesgotáveis. Essas 3 fontes, elas têm sido alternativas para a produção de energia elétrica, mas no entanto, elas ainda são pouco competitivas devido ao preço elevado para a tecnologia para conseguir essas energias, certo? E a inconsistência na geração. E além do seu baixo rendimento, acaba tornando um pouco atrativo, essa produção de energia, certo? Então, a energia eólica, ela é produzida a partir da movimentação de hélices, certo? Ali nos moinhos, e que são movimentados pelo vento. Então, é preciso que haja uma incidência constante de ventos nos lugares onde essas hélices estão instaladas, certo? A energia solar, ela é oriunda da incidência da radiação do Sol, como todo mundo sabe, e ela pode ser captada por placas solares, capazes ali de criar uma corrente elétrica. Já a energia geotérmica é proveniente do calor do interior da Terra e o seu uso é mais comum em países onde existe o vulcanismo. Em especial o vulcanismo ativo, tá, gente? E fontes de água quentes, que os vapores acabam movimentando essas usinas e produzindo assim a energia elétrica, tá legal? Agora, a energia nuclear,
é usada para gerar eletricidade, mover embarcações marítimas e para fins militares, como por exemplo a construções de bombas atômicas, é utilizado na medicina e na pesquisa científica. O descarte do lixo atômico produzido nas usinas nucleares, ele deve ser controlado e monitorado sempre. O vazamento radioativo contamina os solos, as águas, o ar, os alimentos, enfim, ele contamina quase tudo. Além de expor a população, há várias e várias ameaças de doenças, como por exemplo câncer, e até mesmo pode levar à morte. Agora, entrando numa outra fonte de energia, todo recurso renovável que vem ali da matéria orgânica, de origem animal ou vegetal, ele pode ser usado para a produção e ele é chamado de biomassa. Além da madeira, usada como lenha e para a produção ali do carvão vegetal, a cana-de-açúcar, o milho, a beterraba, os óleos vegetais e até o próprio lixo são recursos usados para a produção de energia ou combustíveis. Um exemplo interessante é o etanol, o álcool, que a gente usa ali no carro, que é produzido ali a partir da cana-de-açúcar e é produzido em larga escala no Brasil. Agora, no caso do lixo, a obtenção de energia ela se dá a partir da sua queima. Agora eu quero entrar com vocês numa outra parte. Então, a hidroeletricidade ela é obtida pela força do movimento da água, travada de certa forma, represada por barragens. E quando comparada às outras fontes, ela é a mais barata. Ela também é não poluente e renovável, mas no entanto, ela também existe alguns impactos ambientais, já que as áreas que são inundadas, elas podem acabar provocando ali o desmatamento, a retirada de algumas populações, o desaparecimento de cidades e até de algumas espécies animais, tá legal? Então, ela tem também esses possíveis impactos negativos, tá legal? Agora eu quero falar com vocês sobre o carvão mineral, que ele foi empregado durante séculos como fonte de calor. Então, o carvão mineral ele se tornou a principal fonte de energia durante todo o século XIX. Então, a queima de carvão fornecia o vapor que fazia funcionar as máquinas usadas nas primeiras indústrias e nas primeiras locomotivas, tá legal? E ainda hoje, o carvão mineral é usado como fonte de energia elétrica e também na produção de aço nas siderúrgicas, tá legal? Agora eu quero conversar com vocês sobre toda essa questão do petróleo, que é conhecido há séculos por diferentes civilizações. Porém, foi apenas em 1859, nos Estados Unidos, que passou a ser incessantemente explorado como fonte de energia, tudo bem? E os motores de veículos e a indústria automobilística deram um grande impulso para sua utilização em larga escala, e o petróleo superou rapidamente o carvão mineral, tornando-se ali a principal fonte de geração de energia, tudo bem? E a sua extração ela pode ser feita em campos petrolíferos em terra ou no mar. O petróleo é também uma importante matéria-prima para a produção de alguns itens do nosso dia a dia, e com ele, as indústrias petroquímicas, elas produzem, por exemplo, a borracha sintética, tinta, fertilizante, combustível, então a gasolina, querosene, o óleo diesel, enfim. E até o asfalto, tá legal, gente? Agora entrando na nossa última parte, geralmente o gás natural e o petróleo são encontrados conjuntamente. Então, dependendo das condições de pressão e temperatura, pode acontecer de ter mais um do que outro, tá legal? E por ser ali facilmente transportado e menos poluente que o petróleo e o carvão mineral, o gás natural é muito utilizado como fonte de energia. É usado ali nos fogões, certo? Aquecimento de residência, automóveis e na geração de energia elétrica também, tá legal? E para finalizar nossa aula, a energia elétrica é produzida pelas usinas termoelétricas e é obtida pela queima de petróleo, carvão mineral, gás natural e outros combustíveis, tá legal? E a termoeletricidade e a queima de combustíveis em motores são as principais responsáveis pela emissão de gás carbônico na atmosfera, tá legal? Então com isso eu encerro a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Qualquer dúvida, por favor, nos mande. Ah, e uma última coisa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e, claro, uma sugestão para um próximo vídeo. Até a próxima!